Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. É uma alegria estar novamente com vocês, hoje trazendo um tema, reencarnação. A gente sabe, não é, que os povos antigos da Ásia, da Grécia, aceitavam a reencarnação, não é? E depois de Constantinopla foi que os chamados doutores, né, da igreja não aceitaram mais que havia a reencarnação. E todos nós aprendemos com as doutrinas, com religiões, que Deus é bondade, justiça e amor. Nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos acreditam na imortalidade da alma, não é? Nossos irmãos evangélicos também, e nós espíritas acreditamos mais ainda. Os nossos irmãos católicos acreditam que quem é bom morre e vai para onde? Não sabem ou não querem falar? Vamos trabalhar também. Vai para o céu. Quem é mau vai para onde? Para o inferno. E quem não é uma coisa nem outra, vai para onde? Purgatório. Esperar o quê? E a gente começava, desde rapazinho, eu estudei num colégio de padres, né? Onde havia a confissão. E eu dizia para minha mãe: mãe, por que eu vou me ajoelhar aos pés de um homem que peca como eu? Você vai se humilhar. Mas eu não posso diretamente falar com Deus? Todos nós podemos, gente. Porque aprendemos que Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Muita gente ainda duvida. Se Deus existisse, eu não sofria. Quanta gente nós atendemos aqui nesta casa de trabalho, de oração e de amor, e que chega e nos diz: Cláudio, não faço mal a ninguém e tudo de ruim me acontece. Por quê? São os porquês da vida que esta doutrina começa a nos responder, a tirar a venda dos nossos olhos, a mostrar que cada um de nós hoje está construindo o seu amanhã. Como eu posso construir o meu amanhã? Deus nos criou a todos iguais, na simplicidade e na ignorância para as coisas da ciência. A cada um de nós deu uma pequena missão. Também nos deu a inteligência que nos diferencia dos demais reinos da criação, dos quais nós já viemos na linguagem progressiva do mineral, do vegetal, do animal, até hoje, como estamos hoje, seres humanos, que temos pensamento, que temos palavras e que temos atos. Somos constituídos por esses três elementos: pensamentos, palavras e atos. Pessoas que olha para você sorrindo, mas não está com um pensamento bom, está mandando você para o raio que o parta, não é? Tem uns que dizem assim: miserável, vai me pagar, Deus está vendo. Coloca Deus. Mas nós sabemos algo que estamos a fazer e que é errado. Quem não sabe? A criança ainda não. Mas quando nos tornamos adultos, algo que eu faça com alguém, o primeiro a saber sou eu. Lutz, Confúcio, Sócrates, Buda, antes de Cristo, 600, 500, 400 anos, aqui estiveram como missionários e diziam: não faças aos outros o que não queres que te faça. Jesus aqui veio, aqui está, aqui repetiu. Então vejam, duvidar de que somos criaturas eternas, somos criaturas que estamos aqui hoje amargando aquilo que plantamos numa existência passada,
para que a gente aceite isso, porque muitos dizem: por que eu não me lembro da minha vida passada? Porque naquela época nós possuíamos corpos diferenciados, nós possuíamos outro cérebro. O Espírito é o ser eterno da criação de Deus, que fora do corpo físico povoa todo o universo. Somos nós. E se somos inteligentes, quantos hoje utilizam a sua inteligência para o mal? Para maltratar, para ferir, para roubar. Por quê? Porque nós temos livre arbítrio. Todos vocês estão aqui exercitando a liberdade, o direito de ir e vir. Ninguém está aqui obrigado. Muitos estão obrigados pelos processos obsessivos que estão a enfrentar e que querem se libertar da obsessão. Mas eu me lembro de Joãozinho, não é, Ceiça? Joãozinho dizia a um pai de família que levou sua filha para receber uma ajuda e pergunta a ele: quem fundou esse centro aqui? Aí Joãozinho, com sua humildade, disse: foram nós, eu e uns amigos e meu bendito obsessor. Aí ele disse: esse velho é doido, chamar de bendito um espírito que faz mal. Mas é justamente através da senhora Dor que este que vos fala, que perguntava à sua mamãe: mãe, por que sofro tanto? Não faço mal a ninguém. E ela dizia: filho, tenha calma, Deus a tudo supre, Deus está conosco. Lembre-se, não faça nada que sua consciência diga: fiz errado. E se fizeres, tens coragem de começar de novo. É isso que nós estamos a fazer. Então aqui no início, reparem, no ano 533 depois de Cristo, aparece o Concílio de Constantinopla. É que a pré-existência da alma e a reencarnação deixaram de fazer parte das ideias consideradas cristãs. Mas isso vem de longas datas. Por que a reencarnação? Porque numa só encarnação, nós, como seres hominais, não seríamos perfeitos, não estaríamos sempre pedindo, mendigando ajuda, solicitando que alguém ore por nós. É uma constante. Cada um de nós é um ser independente. Cada um de nós estamos aqui hoje amargando sofrimentos que não sabemos de onde vêm, mas quando nós abrimos o livro dos Espíritos, que é a parte filosófica dessa doutrina, é a parte que começa a tirar a venda dos nossos olhos, onde a primeira pergunta foi feita por Hipólito Léon Denis Rivail, cognominado de Allan Kardec: que é Deus? Ele não usa a preposição quem, ele usa que. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é isso, Ele é o artífice, é o construtor de tudo que existe no universo, inclusive nós. Quando o homem e a mulher no ato sexual, o gameta masculino fecunda o feminino, neste momento, o espírito que ocupará aquele corpo, que começa a sua formação, vem de Deus. Muitos ainda pensam que o homem e a mulher também, além do corpo, faz a alma. Não. E nós precisamos aprender que cada um de nós tem força. Cada um de nós pode modificar aquilo que deve ser modificado. Estamos em pleno século 21. E se nós olharmos um pouco para trás, não mudou muita coisa não.
não mudou muita coisa não. A tecnologia tem avançado, é bem verdade, né? Eu vinha com meu filho ainda agora, e ele insiste em pegar o celular e está vendo, e dirigindo. E eu fico nervoso, porque a gente não aprendeu ainda a separar o momento exato de fazer aquilo que podemos fazer. E quando a gente começa a aprender através dessa doutrina, que amanhã eu poderei estar num plano mais elevado, todos nós, mas temos que fazer a nossa parte. Nada vem para nós de graça. De graça é a vida que Deus nos deu para chegar até Ele, pelo processo evolutivo, pelo progresso. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz hoje para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é uma constante. Não basta vir à casa espírita, fazer desobsessão, tomar passe, água fluidificada, se não modificarmos o nosso eu. Cada um é um ser pensante, cada um tem os seus processos de imperfeições e de vícios, e não é a casa espírita nem nenhuma casa religiosa que vai nos consertar se nós não quisermos. Então a reencarnação é justamente aquilo que nos permite retornar a um novo corpo e recomeçar de onde paramos nessa atual existência. Todos nós estamos a recomeçar. Então aqui tem a definição: o retorno ao espírito para um novo corpo material. Define-se o espírito como um ser inteligente da criação. E eu aproveito também para que vocês tomem conhecimentos que não sabem da classificação que foi feita pelos espíritos superiores e dada para Allan Kardec. Os espíritos se dividem em 3 ordens, a saber, está aqui a ordem dos espíritos, onde a predominância da matéria é sobre o espírito. São aquelas pessoas materialistas que só pensam em dinheiro, só pensam em ganhar, só pensam em tirar do próximo. Então eles se classificam nessas ordens: impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores e perturbadores. Eu acho que todos devem ler o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que define cada um desses aí, porque o tempo é escasso, não dará para eu defini-los todos. Espíritos bons são os espíritos com predominância já do espírito sobre a matéria. Então, eles se classificam em benevolentes, sábios, de sabedoria e superiores. Cada um de nós tem um guia, ou que seja homem ou mulher, superior a nós. Cada um de nós tem a nos proteger, a nos induzir sempre na prática do bem, esses espíritos. Finalmente, a terceira ordem, que é os espíritos puros, superioridade intelectual e moral sobre todos os outros. São os espíritos despojados de qualquer influência, de qualquer mal. Então, são os espíritos puros. Então, aí está a classificação, e que nós temos que chegar nessa ordem final de pureza. Por que não? Porque Deus nos criou para chegar até Ele. Todos nós vamos um dia chegar até Deus. O caminho é longo, é árduo, é difícil, mas nós temos que vencer. No Livro dos Espíritos, eu gosto muito de recordar a questão 115, onde Kardec pergunta: Deus criou uns espíritos bons e outros maus? Hein? Não.
Todos partimos do mesmo ponto, né? Da simplicidade e da ignorância para as coisas da ciência, e a cada um deu uma pequena missão. Essa missão nós hoje estamos a desempenhar. Aquela que constitui família, aquela que busca um trabalho onde se identifica mais, faz as coisas com amor, faz as coisas lutando, não contra o seu próximo, mas contra as suas imperfeições e contra seus vícios. Então ele nos cria todos iguais, e nós gozamos de uma inteligência. Alguns animais, como a gente cita, cachorro, gato, cavalo, elefante, tem um princípio já de inteligência, mas ele só aprende o que o homem ensina. Ele é incapaz de, por si só, aprender. Então, vejam a responsabilidade nossa, como seres hominais, inteligentes, de alavancar esses irmãos que um dia serão hominais, serão seres inteligentes como nós. Nós já viemos há mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos nesse processo evolutivo. Segundo André Luiz, nós já viemos há mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então vejam, é uma árdua caminhada que cada um de nós tem que passar. Não podemos estacionar. Eu sempre recordo a nossa Constituição, porque muita gente diz, eu tenho corpo e alma, e esquece de um elemento que se chama perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo, entre a sua matéria e a alma, não é? Então aqui a gente tem esse copo, tem o meu copo e tem o microfone. Vamos dizer que esse microfone é o espírito. Toda a ação dele a seu corpo físico fica aqui registrado, nesse corpo perispiritual, que é formado da energia semimaterial do corpo humano. Então vem uma coisa muito interessante que eu trouxe para vocês também lembrar, através muitas religiões de seguidores da católica evangélica, já comentei isso aqui, não é? Se eu morro, sou bom, vou para o céu, se eu sou ruim, vou para o inferno. Nada disso acontece. Céu e inferno é um estado da alma. Muitas pessoas hoje estão dentro do seu corpo ou fora do seu corpo, o espírito, e estão no inferno. São aquelas que estão com sua consciência doendo, traz seu marido, traz sua esposa, e vai assim por diante, traz seus amigos, e é um verdadeiro inferno, porque Deus nos dá uma coisinha chamada consciência. Quantos dizem para o outro, você não tem consciência? Fazer isso com fulano, com cicrano? Tem, mas é mais forte o poder pela matéria, e ele se deixa levar. Daí a classificação pela ordem de espíritos ainda imperfeitos, não é? Então, quando a gente morre, nós vamos para onde? Há várias etapas que podemos estar sofrendo. André Luiz foi para um umbral. E quem era ele? Um médico consciente, muito conceituado, e que tinha como trabalho muitas coisas a fazer, e gastou toda a sua parte orgânica em horas que deixava o consultório e ia fazer farras. Pegou sífilis e era casado. E quando desencarnou, foi bater aonde? No umbral. E todas as noites, equipes de espíritos imperfeitos vinham visitá-lo e ficavam rodeando ele, chamando suicida, suicida, e sugando as suas últimas energias. Ele não aguentou mais e fez uma oração, e aí recebeu
o auxílio de Gaudêncio do nosso lar. Veio e levou para a colônia Nosso Lar. Lá ele começou a sua recuperação perispiritual e ouviu comentários de Lícias, o enfermeiro que cuidava dele, que quem estava ali naquele quarto era André, o suicida. E ele zangou-se. Que história é essa, dizer que eu me suicidei? Eu sou um médico, sou um cientista. Eu passei horas e horas na mesa de uma operação e não resisti. Mas eu não morri porque eu queria morrer. Aí Lícias humildemente lhe explica: André, você abusou demais da sua matéria, do seu corpo físico. Os seus órgãos foram pouco a pouco destruídos pelas farras que você fazia, e você desencarnou 8 anos do que Deus lhe deu para viver. Então vejam, quantos hoje aqui têm o vício do fumo, da bebida alcoólica, do tóxico, da gula? Quantos hoje estão sendo suicidas de forma indireta, como André Luiz? Cigarro, né? Quanta gente quer deixar de fumar e não consegue? Por quê? Porque espíritos desencarnados com os mesmos vícios sintonizam com aqueles vícios que nós temos hoje. Por isso que se torna muito difícil. Tem gente que bota não sei o que na orelha. Não. Nós vamos ter outros corpos, tantos quanto necessários, através da reencarnação, para fazer parte da recuperação, não da só a matéria, mas principalmente do perispírito. Porque quando nós desencarnamos com, por exemplo, através do suicídio de forma direta, né? Onde aqui eu faço um comentário que, sendo Deus a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que tudo existente no incomensurável universo é sua obra. E como Deus iria criar seus filhos para não chegar até Ele? Não é admissível isso. Aqui eu trago para vocês 2 provas da reencarnação. Crianças que nascem com um coeficiente intelectual acima do normal. Esse aqui é Kim Ung-Yong. Aqui tem a vida dele. Com 1 mês chamava os pais pelo nome. Aos 5 meses falava e andava. Aos 7 meses começou a ler e a escrever e aprendia a jogar xadrez. Isso não é história de Trancoso, não. Aos 3 anos lançou um livro de versos intitulado Pergunte às Estrelas. A sua precocidade não era só intelectual, mas também física. Começou a andar aos 5 meses e aos 3 anos os seus dentes de leite caíram para dar lugar aos definitivos. Quando lhe perguntaram o que pretendia ser no futuro, respondeu: serei presidente das 2 Coreias unificadas. Quem entra na internet e bota o nome dele, que vê a história dele. Hoje está como homem feito, né? Então, o seu QI, 210. Interessante é agora. Com 6 anos, foi matriculado na Universidade de Seul. Aos 9 anos, recebeu o título de doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial. 9 anos. Aos 12, outro título, física nuclear. É considerado o maior gênio da humanidade até hoje, renascido neste planeta Terra. Recentemente, um jornal de São Paulo, novo caso de menino prodígio. Trata-se de um peruano de 4 anos de idade,
pais analfabetos, falando 6 idiomas corretamente. Dentre eles, o alemão e o chinês, considerados os mais difíceis. Como pode ser isso? Pais analfabetos. Esse espírito peruano, dominando 6 idiomas. Então, como podemos duvidar da reencarnação? Mas por que isso acontece? Pela bondade de Deus, que sempre nos encaminha missionários para nos abrir os olhos. Nós temos muitos que já passaram por aqui. Madre Teresa de Calcutá, da Igreja Católica Apostólica Romana, Irmã Dulce, na Bahia, que eu tive a honra de conhecê-la, só tinha um pulmão, e assim mesmo à noite saía doente para levar um pouco de alimento para aqueles que sofriam. Temos Chico Xavier, temos tantos de todas as religiões, Martin Luther King, homens que vieram como missionários para ensinar, como Jesus nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E que fez o Mestre Jesus? Quando nós pegamos as bem-aventuranças do Cristo, vamos recordar todos: bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer pobreza de espírito? É coisa ruim, é? Não. O que é? Não querem falar não, e eu já estou... Humildade, né? Só uma falou. Como é difícil encontrar uma pessoa humilde, né? Eu que trabalho num quartel, não é, Marco? Quantas vezes eu ouvi, sabe com quem está falando? Tem um coronel ali, amigo meu, que são hierarquicamente superiores, mas muito querem pisar o soldado, quer mostrar que manda. Como muitos dizem, aqui quem manda sou eu, e esquece que tem uma vozinha que diz: mas és odiado. São pessoas que não pedem nada, por favor, não custa nada, por favor, pode me dar isto? Obrigado. Não se vê isso mais. Eu lembro que uma vez, eu estou com 21 anos dentro do Corpo de Bombeiros, e logo no início, quando para lá fui, ainda existia Guararapes, tinha trânsito de carro, e eu precisava resolver algo lá na cidade, e peguei um ônibus, me sentei, tinha lugar. Nas 2 paradas seguintes foi enchendo, e entrou várias senhoras. Eu me levantei, dei o lugar a uma delas, e eu olhei que todo mundo ficou olhando para mim. Aí eu comecei a dizer: será que eu estou sujo? Ela notou e disse: não é isso não, meu filho, é porque ninguém mais faz do que você fez não, dá lugar ao mais velho. Digo: como é que é? Eu fui criado assim, eu fui educado e eduquei meus filhos para respeitar os mais velhos. Não é só pai e mãe não, é mesmo aqueles que não conhecemos. Então hoje, como eu vinha dizendo anteriormente, nós estamos muito bem tecnologicamente, mas ainda tem tantas aberrações que dói. Eu sei que muita gente aqui não vai gostar do que eu falo, mas quem se senta na frente de uma televisão para ver MSM, sei lá se o nome é esse, olha, até as mulheres sabem, né? Não, outro dia eu vi uma mulher dar pancada na outra, o sangue jorrando, e olhem, eu fico pasmo porque eu me reporto ao tempo dos Neros, dos Coliseus de Roma, onde o imperador fazia assim, ó, mata, termina de matar. Como é que se distrai
vendo o sangue jorrar dos nossos irmãos. Esses precisam de reencarnar, precisam de reaprender a respeitar uns aos outros. Quantas coisas a gente vê hoje, no nosso Brasil principalmente. Eu sempre estou falando isso aqui, os que me conhecem sabem, me permita repetir. Canal Derby Itacaruna, nos anos 50, eu era rapazinho, e assistia a construção daquele canal, das pontes. E o que a gente fazia, a criançada? Tomávamos banho no canal. Nas férias, como agora, fazíamos jereré. É um aro de barrica. Você bota um pano cheio de buraco, bota um pau, comida vem assim de camarão. O que é que a gente pega hoje ali? Cistosoma, no mínimo. Mas por quê? Estamos no século 21. Sabe por quê? Porque cada um que tem a sua força, não querem ter trabalho de 5 anos, 8 e 8 anos, de chamar um carro para esvaziá-la e limpá-la. Aí joga nas águas pluviais. As águas pluviais correm para onde? O canal para o mar. Diga. Eu já vi caminhão na sociedade, em fossa, que as pessoas compraram, despejando dentro do canal. Nossa irmã vê o caminhão contratado para jogar dentro do canal. Limpa a fossa e joga no canal. Então nós estamos destruindo a natureza. E vamos precisar de muitas reencarnações para saldar nossos débitos. Nós estamos destruindo nossos corpos, que é o habitat do espírito reencarnante. Nós estamos sempre destruindo alguma coisa. É o nosso semelhante, é desejando mal. Não, está na hora daquele que se julga cristão seguir Jesus, continuando a relembrar suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito humildes, bem-aventurados que têm puro coração. O que é isso? Pureza de coração. São aqueles que não guardam ódio, mágoa, rancor, sentimento de vingança, que perdoam as ofensas. Se nós nos lembrarmos diariamente do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem coisa linda, mas ninguém quer perdoar, quer ser perdoado. Se a gente vê, não faças aos outros o que não queres que te faça. Aonde eu vou começar uma próxima reencarnação? Aonde eu terminar esta? Nós estamos plantando o nosso amanhã. Aonde nós pararmos, aonde a nossa matéria cessar, nós levaremos conosco todos os nossos atos, tudo aquilo que nós plantamos nessa atual reencarnação. Então, por que não começar a fazer uso dos ensinamentos do Mestre Jesus? Por que a gente ainda está sempre deixando para amanhã o que nós podemos fazer hoje, não é? Então, a gente fala agora do suicídio de forma direta, não é? Porque um espírito criado por Deus nasce num corpo deformado. Eu conheci um casal, e vocês devem conhecer pelo menos um, que nasceu todo aleijado, cego, surdo, mudo, paraplégico. Sabe o que é isso? Aquele que em momento de desespero, a vida está para ele um transtorno que faz ele, pega de uma arma, atira no seu cérebro
E essa bala, percorrendo todo o sistema cerebral, destrói os 5 sentidos e ainda alguns órgãos que são responsáveis pelo nosso controle dos membros, braços, pernas, etc. Morreu o corpo, né? Então aqui o espírito atirou no seu corpo material, mas também destruiu o elo de ligação que segue com ele. E aqui ficará registrado toda a ação do espírito da sua matéria. Quando ele renasce, o nosso corpo dele, o novo, vai ter as deficiências que ele mesmo provocou. Não foi Deus. Deus não pune nenhum de nós. Nós é que nos punimos pelos nossos atos, pensamentos, palavras. Então vejam, hoje você olha uma pessoa, tem problema de câncer, efisema pulmonar, tudo é explicado. Aquele que se suicida em águas profundas, aquele que pula de um prédio e destrói toda a sua matéria, vem com a paraplegia, aquele que é assassino e logo depois se suicida, mata a esposa e depois tira a própria vida, ou vice-versa, vem com a esquizofrenia, porque o remorso é tão grande que ele não aguenta. Quantos já atendemos aqui na casa espírita a esses irmãos e irmãs que fizeram essa atrocidade com seu próprio corpo, sua própria matéria? Ninguém pense que eliminando a atual existência eliminará os seus sofrimentos atuais. O que elimina é o amor. É o amor que nós temos que ter, como Jesus nos ensinou. É aquele amor que dá sem querer receber. É um amor que nos dá o fortalecimento de estar fazendo aquilo que é mais correto, aquilo que a nossa consciência diz: eu gostaria também de receber, pois dê, porque é dando que vamos receber. Não podemos dar amor e não receber o amor. Muita gente diz: mas eu sofro tanta ingratidão. Lembre-se, se hoje sofre, é porque ontem você recebia e também era ingrato. Lei de causa e efeito. Todos nós passamos por ela. Quantas vezes eu ouço a mídia falar, né? A criancinha estava no colo da vovó, na calçada, tomando um fresquinho, veio uma bala perdida e matou a criancinha. Não tem nada perdido. Bala perdida não existe. Esses irmãos do time de futebol, né, desencarnaram. Estava escrito, alguém sobrou, porque não era o seu dia. Porque tudo acontece na data determinada pelo Pai Celestial. Então não queiramos nem atrasar nem adiantar. Vivamos a nossa vida conscientes do que estamos a fazer com a vida que Deus nos deu. Aqui nesta casa, nós tiramos a venda dos nossos olhos. Nós começamos a estudar o livro dos Espíritos, que é aquilo que filosoficamente nos prova os porquês da vida nos acontece, bom e ruim. Prova que não somos anjos ainda. Prova que temos muito que progredir. E cada um tem que fazer a sua parte. Eu fico olhando e rindo quando muita gente diz assim: Cláudio, vai para o centro? Vou. Reza por mim. Eu não nego uma oração para ninguém. Mas por que você não reza, não crê na sua força interna, no seu arrependimento, naquilo que você faz diariamente está errado? E você sabe que está errado, por que mantém-se errado? Não conheço anjo dentro de casa espírita. Eu sempre falo isso aqui. Mas conheço pessoas abnegadas,
pessoas que lutam contra suas imperfeições e não ficam olhando a vida alheia. Não, mas Jesus disse: vigiai e olhai. Orai, mas estou vigiando o outro. É vigiar a si próprio. Eu não posso vigiar ninguém, porque eu tenho esse direito. Olha lá, fulano já comprou um carro novo, deve estar roubando. Aí, tá. Não é assim que a gente pode viver. Deixa a vida alheia. Vamos olhar para a nossa, que tem muita coisa ainda para ser refeita. Muitos vêm à casa espírita, é desobsessão em cima de desobsessão, e me pergunta: Cláudio, por que eu não fico bom? Pergunta a mim. Você está fazendo o que para ficar bom? Você está combatendo as suas imperfeições e seus vícios? E eu tenho? Anjo, é o anjo mau. Quem não os tem? E querer jogar nos médios da casa espírita a culpa. Eu vou procurar outra casa, essa casa não me ajuda não. Eu digo: meu Deus do céu, como é que a gente pode? Então, alicerçar o conhecimento da imortalidade da nossa alma é a primeira coisa, mas alicerçar dentro de uma razão, de uma lógica, de um raciocínio. Não podemos seguir uma religião, uma doutrina cego dos olhos. Nós temos que entender: preenche a lacuna existente dentro do meu coração? Preenche. Então vamos nos aperfeiçoar. Conheço médios que nunca abriram um livro, que não estuda os 5 livros da codificação, que começa com a parte filosófica, depois com a parte científica, que prova a imortalidade da alma, de psicografias, de psicofonias, são dadas por espíritos desencarnantes. Como é que eu posso duvidar? Eu lembro que Davi Nasser, os mais antigos sabem que era um homem de televisão, de jornal, né? Escrevia para o Cruzeiro. Ele e outro, que eu esqueço o nome, combinaram desmascarar Chico Xavier. E foram à casa do Chico, se passando por estrangeiros, americanos, falando inglês e um portunhol. E Chico recebeu a todos e depois ofertou um livro para cada um. Eles guardaram na bolsa e foram embora, né? Cada um foi para sua casa, e um deles, mais curioso, abriu o livro e lá estava a dedicatória com o nome dele, verdadeiro. Aí ele liga para o outro: Davi, tu já viste o teu livro? Ele rindo. A gente pegou o camarada, já estou fazendo aqui a nossa, como é que chama? Matéria para desmascará-lo. Não, Davi, olha o que ele escreveu. Aí tinha lá: a meu estimado irmão Davi Nasser. Então vejam, aí duvidar mais de quê? Pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. Toda religião que segue Jesus é boa. Toda religião que faz aquilo que Jesus ensinou, através das bem-aventuranças: honrai vosso pai e vossa mãe. Eu já contei isso aqui e vou repetir. A minha mamãe morreu comigo com 92 anos. Mas não faltou quem dissesse: bota no hospital geriátrico, a gente paga também, lá ela vai ter tudo, vai ter assistência, aqui dá muito trabalho, papapá. Digo: não, é aqui que ela fica. E eu perguntei: lá vai ter amor? Quem já foi ao Hospital da Miroeira de Hanseníase? 3, 4, 5.
é uma lição de vida. Lá nós assistíamos Varlindo, Mãe Dolores, que a gente chamava, a cada dia da semana, do mês que a gente ia na caravana, Varlindo terminou num colchãozinho de água desse tamanho. Foi perdendo os braços, as pernas, ficou só o tronco. E falando de Jesus e de Deus e abençoando o seu sofrimento. Lá também tinha quem blasfemava contra Deus. E a gente que pensava levar conforto, saía de lá confortado. Ninguém sabe o dia da manhã. Mas acreditem, a bendita reencarnação é para todos nós. Para que todos nós possamos compreender a bondade, a justiça, o amor de Deus para conosco. Nenhum de nós está desamparado. Eu oro tanto para Deus me ajudar a tirar na loteria. É fácil, né? Ele sabe tudo o que necessitamos. Muitas vezes, essa loteria é a nossa queda. A loteria maior que eu conheço é quando a gente cuida de alguém que vem para a casa espírita sofrendo e de repente está como um médium trabalhando, se esforçando. Essa é a maior alegria. Porque a gente está vendo a recuperação de um irmão, de uma irmã. E está perto de terminar, vamos ver. Isso aqui eu já falei, né? A gente já falou. Eu sugiro que vocês leiam o Livro dos Espíritos, capítulo 4, onde tem uma questão que é perguntada: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? É claro, suportando a prova de uma nova existência. Este planeta Terra é considerado ainda na escala espírita um plano de... Eu sou surdo, vá. Eita, teve um prova aí com raiva. Mas fique não. Provas e expiação. O que quer dizer provas e expiação? Hã? Hã? Aprendizado. Outra definição. Certo, mas tem uma coisinha que diferencia do mundo primitivo. A gente está na escala ascendente desde primitivo, aí vem logo a terra, prova e expiação. Sabe o que é? O mal supera o bem. O mal supera o bem. Ao ponto até de pegar aquele que aqui veio, que é o nosso governador do planeta Terra, o mestre dos mestres Jesus, que é preso numa cruz, sofrendo atrocidades 1000, ainda encontrou forças para olhar para os céus e dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Muita paz. Interessantíssima a palestra de Cláudio, que nos dá a possibilidade de refletir sobre essa transformação que o Brasil, em particular, está passando. Essa limpeza que está acontecendo, até na questão prisional, essas mudanças que estão tendo que acontecer, porque do jeito que estava totalmente impregnado. Não é fácil, não vai ser do dia para a noite e haverão muitos atropelos no caminho, mas é a transformação. Assim devemos ser nós, nos transformarmos. Como disse Cláudio novamente, anjos não seremos. Muito difícil chegarmos a essa condição desde que nós
estamos aqui nesse planeta de prova e expiação. Segundo Chico, de regeneração a partir de 2050 e alguma coisa. Por quê? Será que vamos chegar com sinceridade nisso? Porque a gente vê, agora a Rússia já está querendo se estranhar com os Estados Unidos. Cadê a paz, gente? A paz. A gente não vê paz em canto nenhum. A gente sai de casa, é um suplício. A gente vê na televisão um suplício e meio. Dentro da nossa família são verdadeiros vulcões que, se a gente não começar, se a gente não fizer o mínimo, der o primeiro passo, nós vamos viver eternamente sofrendo aqui. Imagina quantos milênios vamos passar nisso, porque nós vamos reencarnar ainda muitas vezes, assim como já viemos centenas de vezes para este orbe aqui terrestre, vamos voltar, porque as palavras do Cristo foram que enquanto a gente dever o último ceitil, nós iremos de retornar para se purificar. Então, se a gente não tentar, vai ficar mais difícil, mais distante. Vamos refletir sobre isso, porque eu vivo nessa reflexão eternamente. Meu Deus, tenho que me melhorar. Hoje é o dia, hoje é a hora. É uma briga com a gente mesmo, mas a gente, se não fizer isso, porque Deus não está no troninho olhando, eu quero ver se... Não tem nada disso. Ele deu o livre-arbítrio, mas a grama, o capim que a gente pisa, aquilo ali é Deus também. Será que a gente está agradando a Deus, entre aspas, nessas nossas atitudes, maltratando os animais, maltratando, inclusive, a bobagem de se pensar, mas as plantas? Dia desses eu estava caminhando lá na beira-rio, onde eu faço minha caminhada diária, e eu tenho certa sensibilidade, e eu vi, quando eu cheguei, tinha aqueles carros da prefeitura derrubando os galhos que estavam. E as plantas, como têm vida, eu via gritos, apitos imensos. Eram as plantas que estavam a gritar. Elas gritam porque elas são condutoras de energia, assim como nós já fomos planta também. Nós já fomos mineral, vegetal e animal. Estamos nessa condição agora, não de perfeição, mas que Deus nos deu essa oportunidade para nós nos melhorarmos a cada minuto. Que Jesus nos abençoe nessa noite e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga aqui presente, encerramos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita paz e muito amor. Que assim seja.